tirai as faixas dele e deixai-no ir. Tirai as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Somente esta passagem. Eu creio que o Espírito Santo ele já preparou algo para falar ao nosso coração. Eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida através também desta palavra e que você possa guardá-la no seu coração. A primeira coisa que nós percebemos aqui neste grande sinal que Jesus deixou para atestar também a sua divindade, né? Jesus deixa esse sinal na terra de que ele tem poder também para ressuscitar mortos. Ele tem poder, né? Ele mostrou isso, que ele tinha poder para curar os enfermos. Ele mostrou que tinha poder sobre a natureza quando ele mandou que o mar se acalmasse por mais de uma vez, não é verdade? Jesus também fez com que aqueles peixes aparecessem nas águas do Mar da Galileia e eles apanharam 150 grandes peixes. Outra vez Jesus mandou que Pedro fosse até o mar, pescasse um peixe, e Pedro encontra lá uma moeda, exatamente porque Jesus estava a falar sobre o pagamento dos impostos. Então Jesus foi mostrando a sua divindade, o seu poder, através de vários sinais, milagres e maravilhas que ele operou. Gente, Jesus continua o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Não há nele sombra de dúvida nem variação. Amém? Deus não muda, Deus não muda. Nós mudamos, as culturas das sociedades se transformam, modificam, as coisas evoluem. Ninguém se veste hoje como no passado, ninguém come hoje como no passado, ninguém estuda hoje como no passado, ninguém se comunica hoje tanto quanto como era no passado, né? Hoje as coisas estão tão bem diferentes. No passado não tinha essa facilidade, por exemplo, de alguém estar em casa, né, e poder transmitir uma palavra, falar vendo as pessoas, ou fazendo com que as pessoas as ouçam e as vejam através dessa tecnologia. Então, o mundo evolui, as coisas modificam, as coisas se transformam. Amém? Mas uma coisa é verdade. Nós mudamos até o nosso relacionamento com Deus, nós mudamos o entendimento sobre religião, sobre teologia. Mas, amados, quando nós nos voltamos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, nós temos que nos humilhar, nós temos que baixar a cabeça, nós temos que ver o quanto nós necessitamos do nosso Pai Celestial, o quanto nós necessitamos de Deus, o quanto nós necessitamos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Jesus realizou aquele grande milagre, como ele continua a realizar nos dias de hoje. Ele realizou aquele grande sinal. Mas que lições nós temos a tirar também deste momento em que Jesus, né, diz para Lázaro, Lázaro sai para fora. Nós vemos de forma milagrosa Lázaro sair para fora, mas ele estava atado, era hábito, era costume, né, da cultura judaica, enfaixar o morto, né, colocar especiarias e tal. Já havia se passado 4 dias, Lázaro estava lá, e por causa disso o milagre foi realmente confirmado, né? 4 dias já morto, as próprias irmãs diziam, Senhor, mas já cheira mal, etc. Jesus realiza esse grande milagre. Aquele corpo que estava em estado de putrefação, aquele corpo sem vida, né? Aquele corpo inanimado que estava ali naquele sepulcro, estava sem vida para as pessoas. As pessoas não queriam, quando Jesus disse removei a pedra, as pessoas nem queriam remover a pedra, não é verdade? Porque aquele corpo estava em estado já de decomposição. Queridos, nós temos grandes lições que tiramos desse texto, e uma grande lição que nós aprendemos esse é o estado espiritual do homem e da mulher sem salvação. Está morto aos olhos de Deus, ao mundo espiritual, aos olhos do Pai, né? É como se o pai dissesse, este filho não está em casa, este filho não está conectado com o lar eterno, este filho está desconectado. É como se nós estivéssemos mortos, como até aquele momento estava Lázaro.
Aos olhos de Deus, o homem e a mulher no pecado, o homem e a mulher sem a salvação, o homem e a mulher sem reconhecer Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ele encontra-se morto. Ele está morto aos olhos de Deus. Então, esta é uma coisa que nós precisamos entender. Aquele é o estado da humanidade longe de Deus. Aos olhos de Deus é isso que acontece. Está lá morto, está lá sem vida, está lá inanimado, não pode exercer nenhum efeito, não pode realizar nada em favor das pessoas. Lázaro morto já não podia fazer nada por ninguém, ninguém mais desejava estar perto dele naquele estado em que ele estava. Assim é a criatura longe, distante da vida eterna do Criador, daquele que é o dador da vida, que é Deus. Segundo lugar, nós vamos ver aqui que aquelas faixas eram uma limitação para a vida, né? É uma demonstração da limitação da vida antiga, quando alguém recebe a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu já vou te explicar. O que acontece? Nós aceitamos então a Cristo como nosso Salvador. Recebemos a Cristo como nosso Senhor. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, nós vamos a Cristo muitas vezes com pecados, traumas e maus hábitos. Muitas pessoas aceitam a Cristo. Até alguns pregadores cometem esse erro, alguns ensinam também errado. Parece que quando a pessoa se decide a Cristo, levantou a mão, ou foi à frente, ou aceitou na rua, ou em casa, agora essa pessoa já é um santinho, uma santinha, está tudo bem com ele, está tudo bem com ela. Não é bem assim. Não é bem assim. Quisera fosse assim. Mesmo quando alguém aceita Cristo, aceita o Evangelho, começa a estar na igreja, muitas vezes passa anos na igreja, muitas vezes ela ainda está atada com coisas da velha natureza, daquele estado de morto em que se encontrava espiritualmente. Há muitas pessoas que estão no Evangelho e pessoas que são leigas, outras que são doutos, outras que estão até ministrando nos altares, mas que ainda estão cheias de ataduras. Essas ataduras não foram tiradas, essas ataduras não foram, removidas. E essas ataduras impedem as pessoas de se locomover normalmente. Ela não pode andar bem, ela não pode se movimentar bem, ela não pode mover os seus braços bem. Então, as ataduras impedem o fluxo normal da vida. Por isso que quando Jesus ressuscita Lázaro, ele pede que tirem as ataduras, então deixem ele ir. Então a primeira coisa que nós vemos são as limitações da vida antiga. Aquelas ataduras simbolizam as limitações da vida antiga. Os traumas que trazemos, os mau hábitos, pecados que às vezes demora para poder ser resolvido. Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós estamos no Evangelho, mas o Evangelho não está em nós. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro e diz para as pessoas tirem as ataduras e deixem ele ir, essas ataduras têm um significado moral e espiritual. E desses significados eu estou trazendo aqui alguns para vocês. Aquelas ataduras simbolizam limitações da vida antiga, coisas que a pessoa traz da vida antiga para o Evangelho. Há pessoas que dizem assim, mas eu nasci no lar evangélico, eu nunca fui do mundo, eu nunca participei do mundo, será que eu tenho essas ataduras? Tem sim, porque não significa que pelo fato de eu ter nascido no Evangelho, que foi o meu caso também, não significa que durante a minha caminhada eu não trouxe para a minha vida ataduras, das quais eu preciso me livrar dela de alguma forma, eu preciso, e a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Certo? Então nós precisamos, em primeiro lugar, tomarmos consciência de que muitas vezes nós estamos ainda envoltos em ataduras que simbolizam pecados, traumas, maus hábitos e outras coisas. Segundo lugar, o que nós devemos entender aqui na palavra de Deus o remover dessas ataduras simboliza a liberdade para uma nova vida.
que Jesus tem para nós. Amém? A liberdade para a nossa vida. Lázaro estava morto, impedido de viver, impedido de estar, né? O estado esse estado físico da morte em que ele se encontrava impedia que ele tivesse com as suas irmãs, que ele exercesse seu trabalho, suas vocações, etc. Então é isso que nós aprendemos aqui nas Escrituras. Mesmo livres, como veja que Lázaro estava livre da morte, livre do túmulo, mas ele não podia andar. Eu não sei como ele veio, se ele veio flutuando ou veio saltitando, mas ele saiu sob a ordem e o poder de Jesus Cristo, mas o que acontece? Ele não podia caminhar livre. Então essas ataduras, quando elas são tiradas, simboliza o remover, o tirar essas coisas para essa nova vida que o Senhor quer para nós. Então muitas vezes livres, ainda há coisas que precisam serem o quê? Removidas, como essas ataduras que aqui a palavra do Senhor Deus nos ensina, certo? Agora, por último, eu quero falar para vocês por que Jesus mesmo não tirou as ataduras. Ora, por que Jesus mesmo não realizou todo aquele trabalho? Talvez fosse interessante, talvez fosse magnífico para algumas pessoas observar Jesus tirando Lázaro dali. Lázaro era amigo íntimo dele. Sempre que Jesus ia para Betânia, Jesus pousava na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Jesus ficava lá, né? A Bíblia fala da comoção de Jesus, que Jesus chora quando tem a notícia sobre Lázaro e o estado em que as suas irmãs estavam. A Bíblia fala que eles eram amigos de Jesus. Eram pessoas chegadas a Jesus. Mas mesmo assim, Jesus não vai lá para tirar as ataduras e dar um abraço logo, ser o primeiro a dar um abraço em Lázaro. Por que Jesus não tira as ataduras? Quando eu olho para as Escrituras, então eu percebo que Jesus está nos ensinando algo. Que quando ele realiza o milagre da salvação em nós, ele quer que toda a comunidade participe do nosso processo de salvação, de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual. O Senhor quer que todos nós participemos. O Senhor quer que todos nós venhamos a vivenciar também a cura do nosso próximo, do nosso irmão. Há pessoas que precisam de serem tratadas dos seus traumas emocionais, né? As pessoas precisam serem tratadas dos seus pecados, que muitas vezes elas não conseguem se desvencilhar, né? Vícios e etc. Que as pessoas precisam serem orientadas, cuidadas, tratadas. Né? Maus hábitos, que às vezes as pessoas nem sabem que aquilo é um mau hábito, ela não sabe que ela pode estar livre, que ela já não depende daquilo para ser feliz. Então o Senhor Jesus, ele mesmo não tirou as ataduras, porque ele estava deixando ali claro, não só para os seus discípulos, mas para todas aquelas pessoas da família e outros: olha, você também deve ajudar o seu próximo no processo de salvação, de edificação, né? Do crescimento espiritual. Ninguém pode tratar a sua salvação, né? A sua caminhada de fé sozinho. Precisa de ajuda. Se tem oportunidade, então essa pessoa precisa ser ajudada para que ela possa caminhar. Também nós vemos que o Senhor Jesus, ele deixa outra coisa clara aqui. É a nossa responsabilidade pessoal. Nós temos responsabilidade pessoal. Nós precisamos entender que mesmo depois que o Senhor Jesus nos salva, nós precisamos ter um esforço diário, cotidiano, sobre a nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa vida emocional e da nossa vida física. Essa é outra razão pela qual Jesus não tirou as ataduras de Lázaro. Ele queria também deixar essa lição. Olha, você tem responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade pessoal. Você precisa fazer algo. Você precisa entender que você está no Evangelho. Mas o Evangelho precisa estar em você. Você precisa crescer na graça e no conhecimento da verdade. Precisa crescer em poder. E isso eu alcanço através da oração, do estudo da Palavra de Deus, da leitura diária da Palavra de Deus, do jejum, da frequência assídua a uma casa de oração, onde a palavra de Deus é ministrada por pessoas idôneas, por pessoas que têm um testemunho, por pessoas que têm
chamada de Deus, que tem vida com Deus, que tem a unção de Deus para ministrar ao nosso coração. Então há algo que eu preciso fazer. Terceiro lugar e último, quero encerrar e orar por você, é que o Senhor Jesus está deixando claro ali para os discípulos, aos seus discípulos, e agora eu vou falar para pastores, mestres, doutores, evangelistas, obreiros em geral. Jesus também quer deixar uma lição para nós. É que mesmo ele sendo Deus, ele sendo Cristo, o poder que ele tinha o poder de empurrar aquela pedra, mas ele não fez, né? Ele ressuscitou a Lázaro, ele tinha o poder também de tirar as ataduras, mas não fez. Ele está dizendo para todos os obreiros, olha, você não tem que trabalhar sozinho, você não tem que fazer tudo sozinho, a responsabilidade não é toda sua. Você muitas vezes tem um cariz no seu ministério, você tem facilidade para aquele tipo de trabalho, mas outro tem facilidade para outro tipo de trabalho. Então na casa de Deus, no reino de Deus, na família de Deus, há espaço para todos e todos precisam trabalhar. Há pessoas que têm mais habilidades em determinadas áreas, né? Há pessoas que têm mais habilidade na área emocional, outros na área espiritual, outros têm mais habilidade para evangelizar, outros têm mais habilidade para ensinar a palavra, outros têm um chamado para doutrinar, outros têm um chamado para pastorear, para cantar, para tocar, para exercer misericórdia. Há tantos ministérios na igreja, há tantos talentos distribuídos por Deus, e muitas vezes o obreiro quer fazer tudo sozinho. Ele quer pregar, ele quer cantar, ele quer orar, ele quer ensinar, ele quer visitar, ele quer expulsar demônio, ele quer curar os enfermos. Amém! Né? Que bom que hajam pessoas que têm múltiplas habilidades para poder realizar as coisas. Mas, queridos, Jesus nos ensina mais de uma vez Jesus ensina nas Escrituras, que mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, mesmo você tendo a unção do alto, tendo o chamado de Deus, não significa que você tem que fazer tudo na obra do Senhor sozinho. Você precisa orar e pedir ao Senhor que mande obreiros, mande cooperadores para a sua seara. Então Jesus, ele ressuscitou a Lázaro, mas na hora de tirar as ataduras, o Senhor Jesus, ele disse, tirai as ataduras e deixai-o ir. Amém? Há muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que já foram salvas, mas estão cheias de ataduras. Essas ataduras impedem as pessoas de enxergar direito, ouvir direito, sentir direito e de andar corretamente. Então, queridos, há pessoas que estão no Evangelho, então tenha paciência com essas pessoas. Muitas vezes você quer também logo dizer para essa pessoa, olha, agora que você está em Cristo, você não pode fazer isso, nem isso, nem isso, nem aquilo, aquilo outro. Não é também assim. As coisas devem ser feitas com sabedoria, à luz da palavra de Deus. Amém? Lenilson, Deus te abençoe. Deus abençoe muito por te ouvir, seus pais. Amo ouvi-los, admiro bastante. Deus abençoe, querido. É uma honra tê-lo aqui. Então, meus queridos, reflitam sobre isso. E eu peço a você, antes de orar, eu peço a você, compartilhe essa palavra com alguém. Alguém vai ser edificado, alguém vai ser abençoado, alguém vai ser orientado, alguém vai receber uma luz de Deus, um insight espiritual, alguma coisa vai acontecer dentro de alguém. E eu continuo dizendo, Jesus Cristo é o mesmo. Ele é um Deus de sinais, de milagres e maravilhas. Né? Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por este momento, por esta live, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo estará falando com muitas pessoas. Eu oro para que elas sejam edificadas. Eu oro para que quando elas comecem, Senhor, a ver essa live, elas não parem, elas vão até o fim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, que haja sinais. Nestes momentos em que as pessoas estiverem vendo, haja sinais, milagres e maravilhas. Que o Senhor possa operar para a glória do Seu santo nome. Deus, eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Ó Deus querido, abençoe esta vida. Abençoe este homem, esta mulher. Pessoas que talvez ainda estejam envoltos em ataduras, com dificuldade, Senhor, de sentir a verdadeira paz, de sentir a alegria. Deus, Tu és aquele, Senhor, que, Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos livres dessas ataduras. Há pessoas que têm dificuldades de ter alguém que lhes ajude.
Eu tenho a certeza que o Espírito Santo pode aperfeiçoar. O Senhor é aquele que aperfeiçoa em nós a obra que o Senhor começou. Tira, Senhor, esses tropeços. Tira o impedimento gerado pelo inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, que tem poder, Senhor. Haja sinais nesta hora. Haja maravilhas dentro deste lar, nessa vida, nesta casa, nessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, tira os impedimentos. Glorifica o teu nome, Senhor. Eu peço isso a ti em nome de Jesus. Senhor, já te agradeço pelas respostas e pelos milagres que o Senhor está operando em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmão Kleber. Queridos irmãos, na sexta-feira estamos de volta, toda segunda, quarta e sexta, com uma palavra de Deus ao seu coração. Compartilhe essa live com alguém. Compartilhe essa live com alguém. Quem não viu a live de segunda, olha, já mais de 500 pessoas viram a live da segunda-feira. Compartilhe com alguém, alguém vai ser muito abençoado. Veja a live de segunda-feira que está aí gravada, tá? Deus te abençoe muito. Até sexta-feira. Continue dando Deus um bom tempo a você, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, a graça e a paz seja abundante sobre a sua vida. Tchau, tchau. Beijo no coração.